Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou a Adriane do Ateliê Dri Crochê e sejam todos muito bem-vindos. E quem ainda não foi inscrito, se inscreve, gente! Se inscreve, ativa os sininhos das notificações que sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai lá te avisar. E vocês correm pra cá pra gente ver e aprender juntinhos. E hoje, gente, eu estou com esse tapete lindo, maravilhoso, que é um modelo retangular com arcos. Não é de minha autoria, mas eu fiz algumas adaptações e vou estar mostrando pra vocês tudinho, passo a passo aqui nesse vídeo, tá? Então fica comigo! Vou deixar também, gente, aqui nas descrições tudo anotadinho pra você, tá? Tamanho, peso, quantidade de material utilizado, vou deixar tudo aqui pra vocês. Vou deixar também as minhas outras redes sociais, o link direto, inclusive quem fizer esse tapetinho ou algum outro trabalho meu daqui do canal, pode me marcar lá no Instagram que eu vou repostar nos meus stories, tá bom? Então, sem mais delongas, gente, pega aí a sua aguinha, vamos sentar confortavelmente no seu sofazinho e bora pra aula! Para a realização deste trabalho, eu vou utilizar o barbante no fio 6, cor telha. O barbante também fio 6 na cor bege. Eu costumo utilizar a agulha 3.0 para os meus pontos ficarem um pouco mais fechados e também não tão abertos, tá? Agulha 3.0 e a tesoura para os arremates. Vou iniciar aqui então, gente, com 54 correntinhas, tá? Eu vou passar a agulha aqui por baixo, dou uma torcida nela, passo novamente aqui a agulha por baixo e puxo já fazendo aqui uma correntinha. Vou fazer então, conforme eu falei, 54 correntinhas. Finalizadas aqui então as minhas 54 correntinhas. Então, aqui, gente, vou pular 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta, já vou fazer aqui um ponto alto, tá? Então, aqui, gente, eu vou fazer ponto alto a cada correntinha aqui de base. Ok? Então, gente, aqui para adiantar, eu já vou falar para vocês. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto a cada ponto alto de base, né? Totalizando, então, os 51 pontos altos. E aqui, gente, eu vou repetir 4 carreiras, sendo ponto alto aqui a cada ponto alto de base, tá? Então, além dessa primeira que vou fazer ponto alto sobre cada correntinha de base, farei 4 carreiras iguais. Já retorno aqui com vocês. Finalizando aqui, então, gente, as minhas 4 carreiras de ponto alto. Então, vamos agora passar para os nossos próximos, a nossa próxima carreira, tá? Então, vamos lá. Subimos aqui 3 correntinhas, né? Vamos virar o nosso trabalho. Viramos aqui, gente, vamos fazer 10 pontos altos seguidos, tá? Um ponto alto a cada ponto alto de base, sem nenhuma correntinha de separação. E, gente, eu não sei se eu falei no início, essa cor que eu tô utilizando já é o bege, tá? Era pra eu ter falado no início, vocês me desculpem, nós começamos com a cor bege. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais um aqui, 10 pontos altos seguidos, sem nenhuma correntinha de separação. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou laçar aqui na agulha, pulo a primeira, segunda, no terceiro ponto de base aqui, eu faço um ponto alto. Laço na agulha e vou voltar aqui no segundo ponto de base. E já faço aqui os meus 2 pontos altos cruzados, tá? Faço uma correntinha de separação, farei novamente na primeira, segunda, no terceiro ponto de base, faço aqui um ponto alto,
laço na agulha novamente e aqui no segundo ponto de base, faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Gente, eu vou fazer aqui, então, 10 motivinhos de 2 pontos altos cruzados. Fiz aqui, então, os meus 10 motivinhos de 2 pontos altos cruzados, separados, então, por um ponto de base, tá? Aqui ficaram 10 pontos altos seguidos, sem nenhuma correntinha de separação. Separei por uma correntinha, motivo, uma correntinha, motivo e pulando um ponto de base. Então, aqui, gente, fiz os meus 10 motivos, fiz aqui, então, uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e já vou para o segundo. Aqui, farei, então, novamente, os 10 pontos altos, tá? Ponto alto, logo após o ponto alto sobre ponto alto. E vamos fazer sem nenhuma correntinha de separação, tá? Ficando 10 pontos altos em uma lateral e 10 pontos altos na outra lateral. Aqui, já laço. Então, ficaram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, gente, deixa eu até falar pra vocês aqui, caso vocês queiram ele mais largo ou mais estreito, vocês vão alterar aqui nos motivinhos, tá? Então, se vocês querem ele mais estreito, vocês vão diminuir de 3 em 3. Se vocês querem colocar ele mais largo, vocês vão aumentando lá nas correntinhas iniciais de 3 em 3, tá? Porque aqui, como é que eu faço para me saber quantas correntinhas aqui no início eu preciso fazer? Aqui tem 10 pontos altos, aqui tem 10 pontos altos. Então, contando esse mais esse, eu tenho 20 pontos altos. Tenho 10 motivinhos, cada motivinho eu vou somando aqui, são 2 pontos altos e 1 ponto de separação, então são 3. Como tem 10 motivinhos, eu multiplico, né, os 3 por 10, né, que fica 30. Então, 30 mais 10 fica 50. E aqui eu aumentei mais 4 correntinhas, porque foram as 4 correntinhas que a gente sobe para equivaler a um ponto alto, ok? Então, gente, aqui eu vou repetir esta carreira dessa forma, vou repetir ela 30 vezes, só essa com os motivinhos, 30 sem contar estas 4, tá? Do início, que eu vou fazer também no final, mas serão 30 carreiras, onde terão 10 motivinhos, 10 pontos altos de cá e 10 pontos altos do outro lado, ok? Vou finalizar o meu e já volto com vocês. Então, gente, aqui o meu tapete tá ficando dessa forma, tá? Aqui eu ainda não finalizei, que eu tô na carreira de número 29 aqui do centro, tá? Onde é aqui os 2 pontos altos cruzados. Então, foram 4 carreiras de pontos altos, tá? O meu fica assim um pouquinho babadado, porque conforme cada artesão tem o seu ponto, a sua tensão nos pontos, ele pode acontecer isso, tá? Mas depois que eu finalizo o bico, ele já fica mais assentado, tá, gente? Então, aqui foram até o momento 29 carreiras, tá? Aqui dos 2 pontos altos cruzados, com uma correntinha de separação. Eu vou seguir aqui, gente, na 30ª carreira com vocês, que vai ser, então, aqui 3 correntinhas, né, para equivaler um ponto alto. A gente vira aqui, vamos fazer, então, a sequência de 10 pontos altos. Então, fazendo aqui a sequência dos 10 pontos altos, a gente vai fazer uma correntinha de separação, logo em seguida. Dez pontos altos, a correntinha de separação, e aí eu já vou direto aqui no segundo aqui ponto de base, né, pra gente fazer o ponto alto cruzado. Então, aqui eu volto nesse ponto de base anterior e vou seguir nessa sequência, uma correntinha de separação, e no próximo eu vou fazer da mesma forma, até chegar aqui no nosso 10º motivinho de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Finalizada aqui, então, a minha sequência de 10 motivinhos, sendo 2 pontos altos cruzados, separados por uma correntinha.
Aqui, então, fiz uma correntinha de separação e vou fazer aqui a minha sequência de 10 pontos altos. Finalizada, então, gente, a minha última carreira, tá? Aqui de motivinhos de 2 pontos altos cruzados, separados por uma correntinha. Então, igual eu falei pra vocês, foram 30 de motivinhos mais 4, tá? De pontos altos, tá bom? Então, no total, até agora, temos 34 carreiras. E vamos fazer agora, gente, mais 4 carreiras de pontos altos. Então, aqui, eu já vou subir novamente as 3 correntinhas para equivaler um ponto alto, né? Agora, eu viro o trabalho e vou fazer ponto alto sobre ponto de base. Eu faço aqui os meus 10 e feito aqui os meus 10, eu vou fazer ponto alto sobre ponto de base. Aqui, eu vou laçar aqui, vou passar a fazer um ponto alto. Aqui, eu já faço ponto alto sobre ponto alto de base, tá? Ponto alto sobre ponto de base. E aqui, novamente, vou laçar aqui e fazer um ponto alto, tá? E vai ser essa sequência até no final. E vou repetir mais 3 vezes, porque serão, igual o início do nosso trabalho, serão 4 carreiras de pontos altos. E totalizando 51 pontos altos cada carreira dessa, ok? Finalizado aqui, gente, o miolinho do nosso tapete. Igual eu falei pra vocês aqui, eu não sei o de vocês, mas o meu fica assim um pouquinho babadinho aqui. E na outra ponta também, mas conforme vai fazendo o biquinho, ele vai melhorando, tá? Então, vamos lá. Aqui finalizei as nossas 4 carreiras já da outra ponta. Então, aqui o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma correntinha, tá? Pra selar aqui essa carreira. Vou vir aqui e vou fazer já um ponto baixo. Aqui, gente, vou fazer mais 2 pontos baixos, tá? Aqui nessa próxima, vou fazer somente 2 pontos baixos. No próximo, farei novamente 3 pontos baixos. E no próximo, novamente 2 pontos baixos. Na próxima, 3 pontos baixos. Gente, por que que eu tô intercalando assim entre 3 e 2? Pela tensão dos meus pontos. Pra não ficar embabadando demais, eu faço dessa forma, tá? Eu fico intercalando entre 3 e 2, tá? Cada carreira aqui, 3 e 2 pontos baixos, tá? Assim, gente, eu vou percorrer por toda a carreira. Quando chegar aqui na ponta, aí eu vou fazer certinho, vou fazer um ponto baixo a cada ponto de base, tá? E nas 2 laterais eu faço dessa forma, tá? Intercalando. 3 pontos baixos, próximo 2 pontos baixos, próximo 3 pontos baixos, tá? Eu vou fazer assim por toda a minha... E não esquecendo, gente, toda vez que chegar aqui nas laterais, aqui na pontinha das laterais, tá vendo? Você faz para separar de um lado para o outro, da lateral para as pontas, você faz 2 correntinhas. Já finalizada aqui toda a minha carreira de pontos baixos, vamos fechar aqui então a nossa carreira. Então, eu fiz aqui o último ponto baixo, aqui vou fazer 2 correntinhas, então, pra gente finalizar, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo já nesse ponto baixo da lateral. Fiz o ponto baixíssimo, vou subir aqui 2 correntinhas para equivaler um ponto baixo, tá? Vou fazer aqui mais 4 pontos baixos. Aqui ficarão 5 pontos baixos, porque o sexto a gente vai fazer quando chegar de volta aqui, tá? Então, vamos lá, fazendo aqui os 5. Aqui, vou fazer 6 correntinhas de separação, tá? 3, 6. Aqui, vou pular 1, 2, 3, 4. No 5º ponto baixo, já faço outro ponto baixo. Aqui, eu vou fazer 6 pontos baixos no total, seguidos um do outro, sem nenhuma correntinha de separação, tá bom? Feito aqui os 6 pontos baixos, vou separar novamente por 6 correntinhas.
Gente, então aqui como vai ser a nossa lateral? Vamos fazer no total de 9 motivinhos de 6 pontos altos separados por 6 correntinhas e pulando aqui 4 pontos de base, tá? Então, vamos fazer 9 desta forma. Quando chegar aqui no último, serão 7 baixos separados por 6 correntinhas. Nesse último aqui já foram. Por quê, gente? Vou mostrar aqui de pertinho. Aqui são 6, mas o último tem que ficar aqui dentro dessa separação de 2 correntinhas da nossa carreira anterior, tá? Ele tem que ficar aqui dentro. Aí, quando chegar aqui, você também vai fazer 6 correntinhas de separação. Feito aqui as 6 correntinhas de separação, você vai nesse mesmo ponto aqui, nesse mesmo espaço dessas 2 correntinhas, você vai fazer mais um ponto baixo e já vai começar aqui a ponta, tá? Então, esse já é o primeiro, você vai fazer mais 5. Serão no total, esse primeiro aqui, 6 pontos baixos, tá? Então, esse primeiro 6... Gente, os próximos serão todos de 7 pontos baixos a cada ponto de base, separados por 6 correntinhas e pulando 4 pontos de base, tá? Então, esse primeiro vai ser 6, separados por 6 correntinhas, tá? Pulo aqui 1, 2, 3, 4, no quinto, tá? Aí, este aqui, eu já vou fazer 7 pontos baixos. Tá? Pra dar certinho lá no final. Como eu fiz aqui o centro dele com 10 motivinhos, aí a gente tem que fazer essas adaptações aqui no bico, tá bom? Se o de vocês não estiver dando certo, gente, não tem problema, vocês podem fazer a própria adaptação de vocês. Eu não aconselho que pulem muito aqui, pro bico não dar muita diferença no resultado, tá? Se caso de vocês estiverem babadando muito, aí vocês vão aumentando aqui, tá? Dão preferência para deixar esse aqui mais larguinho, para ele não ficar com o bico muito fechado, tá? Então, aqui eu fiz 7 pontos baixos, 6 correntinhas, pulo 4 pontos de base no quinto, farei novamente os pontos baixos e serão novamente 7 pontos baixos. Chegando aqui, a gente volta. Então, gente, já cheguei aqui no meu último motivo, tá? Igual falei pra vocês, ficou um motivo de 6 pontos baixos separados por 6 correntinhas, pulando 4 pontos de base. Ficou um de 6. E os demais foram 7 pontos baixos a cada ponto de base. Se o de vocês não tiver ficado idêntico, não tem problema, vocês podem ir fazendo essas modificações aqui, nesses pontos baixos aqui, nos pontos de base, tá? Podem estar aumentando e diminuindo, só não aumenta demais para não dar alteração aqui no bico, tá bom? Então, chegamos aqui na ponta, vou fazer novamente as 6 correntinhas. E aqui, vou fechar já com um ponto baixo no mesmo espaço aqui dessas 2 correntinhas da carreira anterior. Faço meu primeiro ponto baixo. E aqui, gente, já vou fazer novamente os meus 6 pontos baixos, separados por 6 correntinhas e pulando 4 pontinhos de base. Então, eu vou fazer aqui o meu, gente. Se caso de vocês não tiver ficando idêntico ao meu aqui, não tem problema, tá? Vocês podem estar fazendo essa adaptação que eu mostrei pra vocês, colocando ao invés de 6, colocando 7, tá? Não tem problema. Pode diminuir também colocando 5, tá? Não tem problema, só não diminuir e aumenta demais pra não dar alteração lá no resultado do seu trabalho, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira aqui, vou finalizar, tá? De todo o meu trabalho e já volto com vocês pra gente passar para a próxima. Finalizei aqui, então, todo o meu trabalho, tá? Foi essa carreira toda dessa forma, composta de 6 ou 7 pontos baixos, separados por 6 correntinhas, pulando 4 pontos de base, ok? Então, vou fazer aqui o meu último, que já finalizei aqui com os meus pontos baixos. Vou subir, então, 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, gente, vou passar aqui pro mesmo espaço
faço um ponto baixo, tá? Para completar os 6 pontos baixos aqui do nosso início dessa carreira. Então, completando aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, até ficar bem aqui no meio entre os 3 e os 3, tá? Então, vou subir uma correntinha só. E aqui, gente, eu vou fazer 10 pontos altos, todos aqui dentro desse espaço das 6 correntinhas, tá? 10 pontos altos. Feito aqui, então, os meus 10 pontos altos, vou fechar aqui com um ponto baixo aqui entre os 6 pontos baixos aqui da carreira anterior. Vou fechar bem aqui no meio com um ponto baixo, sem nenhuma correntinha de separação. E também sem nenhuma correntinha de separação, vou passar aqui direto para dentro do espaço, fazendo então mais 10 pontos altos. Feito aqui os meus 10 pontos altos, novamente venho no próximo motivo aqui, entre os 6, tá? Entre 3 e 3, vou fazer então um ponto baixo. Gente, eu vou seguir nessa sequência até chegar aqui no 7º, tá? Quando chegar aqui no final dessa lateral, eu já volto com vocês. Cheguei então aqui no final da minha lateral, onde temos aqui, então, os 7 pontos altos. Eu não vou colocar aqui entre eles, eu vou colocar bem aqui no meio desse ponto baixo do que ficou bem no centro, tá? 3, aí tem um aqui e 3 aqui na frente. Então, eu vou fazer o meu ponto baixo bem no meiozinho dele aqui, tá? Fiz o ponto baixo aqui, então, gente, quando é na pontinha, ao invés de 10 pontos altos, eu vou fazer 14 pontos altos. Feito aqui, então, os meus 14 pontos altos, vou fazer aqui entre os 3, né, dos 6 pontos baixos, vou fazer o ponto baixo. E aqui, gente, eu vou dar continuidade por toda essa carreira, tá? Aqui nas laterais e nas pontas são 10 pontos altos, aonde tiver os 6 pontos baixos, eu vou colocar o ponto baixo bem entre os 6. E aonde tiver os 7, eu vou colocar bem aqui no meio desse ponto do meio, que ficaram entre os 3 de um lado e os 3 do outro, dentro desse, bem no meiozinho dele, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Gente, eu vou seguir nessa sequência de 10 e nas pontinhas 14, vou fazer por toda essa carreira e já volto com vocês. Finalizada, então, aqui mais uma carreira. Então, foram esta carreira de 10 pontos altos aqui, né? Nas laterais e nas pontas, com um ponto baixo de separação entre esses arcos, tá? Aqui, aonde é a pontinha aqui, na esquina de cada ponta, gente, ficaram no total de 14 pontos altos. Então, finalizado aqui, coloquei aqui mais pertinho para facilitar aí a visualização de vocês. Então, para fechar essa carreira, o que que nós vamos fazer aqui? Pego aqui essa última laçadinha aqui da agulha, vou passar aqui nesse ponto que eu dei início a toda essa carreira e vou fazer um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Então, aqui, gente, não vou cortar o fio. Vou subir aqui 2 correntinhas para ele não soltar, tá? Vou puxar aqui um pouquinho e ele vai ficar dessa forma. Você não vai cortar nem arrematá-lo agora. Então, o que que eu vou fazer, gente? Vou pegar aqui a minha cor telha, tá? Esse barbante dessa cor, gente, ele tem vários nomes, depende muito da marca do barbante que você utilizar, tá? Então, nessa cor aqui, na Fial, ele é a cor telha. Mas tem ele também na cor Havana da Ecobrasil, tem ele terra, tá? Dependendo da marca, ele vai mudando o nome. Então, aqui, dando continuidade, gente, eu deixo uma ponta aqui para arrematá-lo depois. E faço aqui um ponto baixo, perdão, uma correntinha, tá vendo? Pra gente dar início e deixo ela um pouquinho frouxinha aqui. Então, eu tiro a agulha,
vou pegar aqui aonde dei início a minha carreira anterior, para ficar as pontinhas para serem arrematadas todas depois e para ficar fácil, ficando todas elas na mesma região. Então, vou iniciar aqui aonde eu finalizei a carreira anterior. Passo a agulha aqui, gente, dessa forma, nessas duas laçadinhas, tá vendo? Pode ser na primeira também. Eu prefiro nessa porque fica mais fácil para finalizar a carreirinha depois, tá? Então, pego aqui primeira, na segunda, as duas laçadas, laço aqui essa laçadinha na agulha, puxo ela pra frente, dessa forma, tá? E aqui, gente, próximo ponto de base, vou puxar novamente fazendo um ponto baixíssimo, próximo ponto de baixo, novamente fazendo ponto baixíssimo, tá? E no próximo também. Vou fazer por todos os pontos de base, tá? Esse ponto baixíssimo. Vai ficar um detalhe muito bonito, tá? Vai ficando dessa forma. Aí, no motivo, fiz por todos os pontos, tá? De base. Aqui, vou fazer também aqui nesse ponto baixo, que é onde a gente fechou aqui, tá? Nesse motivo. No ponto baixo também vou fazer da mesma forma, tá? Eu vou fazendo as laçadas com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Ponto baixíssimo. Gente, vai ficando assim no avesso e desta forma na frente, tá? Então, eu vou fazer, gente, dessa mesma forma por todos esses motivos, tá? Toda essa carreira vai ser nessa mesma repetição, tá? Todos os pontos baixíssimos a cada ponto aqui de base, tá? Deixando aqui livre essas duas laçadinhas, tá bom? Finalizei, então, a minha carreira, né, no telha, sendo composta todos de ponto baixíssimo. Então, aqui, vou fechar mais esses dois pontos de base aqui. Aqui, gente, vou passar aqui pela frente. Vou fazer também ponto baixíssimo aqui. Vou passar direto para o próximo. E vou fechar aqui nesse último, que foi onde também a gente iniciou a nossa carreira. Então, aqui o que eu vou fazer, gente? Vou vir aqui, cortar esse fio, faltando um pedaço, tá? Pra gente poder fazer o arremate depois. Então, aqui, gente, vou puxar ele para frente, ficando dessa forma. Solto ele aqui. Aqui, onde a gente deu início nessa carreira, vou passar a agulha aqui por baixo das duas laçadas. Vou passar este fio por trás dessas duas laçadas. Tá passando aqui pra frente, isto. Vou passar a agulha aqui atrás e vou passar dentro dessas duas laçadas aqui, que foi onde eu finalizei. Pronto, peraí. Passo aqui por trás, isso, e vou puxar para trás esse fio. Dessa forma, ficando assim, tá, gente? Ficou direitinho, tá vendo? Nem dá pra ver onde que a gente iniciou e onde finalizou. Então, aqui agora, vamos voltar para o nosso fio na cor bege. Então, eu pego aqui, já laço a agulha nessa laçada que havia ficado anteriormente. Se tiver duas correntinhas, desmancha uma, gente, para ficar somente uma dessa forma aqui, tá? Então, aqui já vou passar para o próximo ponto de base, vou fazer o ponto baixíssimo. Próximo ponto de base, vou fazer o ponto baixíssimo. E aqui nesse terceiro ponto de base, eu faço o ponto baixíssimo e vou subir mais duas correntinhas para equivaler a um ponto baixo, tá? Então, aqui no próximo, farei um ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma sequência, gente, de 6 pontos baixos, tá? Ficando dessa forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, então, gente, farei 6 correntinhas de separação. Feito aqui as 6 correntes de separação, vou aqui pular para o próximo motivo, tá? No primeiro, segundo, no terceiro ponto de base, vou passar pelas duas laçadas com um ponto baixo.
e vou fazer novamente a sequência de 6 pontos baixos. Ficando desta forma também, farei novamente 6 correntinhas. E já vou pular para o próximo motivo aqui, tá? Primeiro, segundo, no terceiro, pegando as duas laçadas com 6 pontos baixos. Então, gente, vou fazer essa carreira toda dessa forma. Então, quando eu vou fazer aqui, quando chegar aqui nessa ponta, antes aqui desse motivo, quando chegar nesse penúltimo aqui, eu vou voltar com vocês para fazermos esse aqui juntos, ok? Finalizei toda a minha lateral, já chegando aqui na ponta, conforme falei para vocês que eu iria voltar para explicar aqui melhor. Então, pronto. Fiz os 6 pontos baixos, 6 correntinhas de separação. Então, aqui, vamos fazer da seguinte forma. Pula-se aqui 2 pontos de base, no terceiro eu já faço o primeiro de 6 pontos baixos, tá? Da mesma forma, pegando as duas laçadas aqui de cima. 6 pontos baixos, aqui vou fazer novamente 6 correntinhas. Fiz as 6 correntinhas, vou voltar, gente, no mesmo espaço aqui onde eu já fiz o último ponto baixo aqui, no mesmo espaço. Vou fazer novamente um ponto baixo, ficando dessa forma. Então, aqui, gente, vou fazer novamente mais 6 pontos baixos. A sequência dos 6 pontos baixos. Três, 4, 5, mais 1, 6. Feito aqui vai ficar, então, 2 pontos anteriormente e 2 pontos depois, tá? 2 pontos de base. Então, aqui, fazendo 6 pontos baixos, 6 correntinhas, mais 6 pontos baixos, vou fazer novamente 6 correntinhas. Então, aqui já vou passar para o próximo motivo, primeiro, segundo, no terceiro ponto de base, fazendo o meu primeiro ponto baixo. Então, vou fazer novamente aquela sequência de 6 pontos baixos separados por 6 correntinhas. Gente, vamos fazer essa carreira toda dessa forma. Nas laterais e nas pontas serão 6 pontos baixos separados por 6 correntinhas, tá? E aqui, gente, vamos fazer dessa forma, 6 pontos baixos, 6 correntinhas. Aqui no mesmo ponto onde eu finalizei esses 6 pontos baixos, eu já dou início aos outros 6 pontos baixos, tá? Vai ficar dessa forma, então eu vou fazer toda a carreira e a gente volta para dar continuidade. Chegamos aqui, então, na finalização de mais esta carreira. Então, já fiz aqui as minhas 6 correntinhas para adiantar. Então, venho aqui direto no primeiro ponto, que foi o ponto inicial da carreira. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimos por mais 2 pontos de base, tá? Ficando entre os 3 e os outros 3, porque são 6 pontos altos, então ficando entre 3 e 3, tá? Aqui vou subir uma correntinha, quer dizer, uma correntinha. Então, aqui, gente, vou iniciar já aqueles 10 pontos altos, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Já vou explicar pra vocês pra gente poder adiantar. Vou fazer esses 10 pontos altos aqui dentro dessa laçada. Então, vou fazer, gente, em todas as laçadas aqui das laterais, 10 pontos altos. Das laterais e também das pontas. Aqui, gente, eu farei novamente, aqui dentro, 14 pontos altos, tá? Conforme eu fiz aqui nessa primeira carreira do bico, farei aqui novamente, dentro dessa laçadinha aqui, farei 14 pontos altos, tanto dessa quanto das outras 3 pontinhas aqui, tá? Então, fora esses das pontinhas que eu farei 14 pontos altos, eu farei, então, 10 pontos altos aqui, tanto nas laterais quanto nas pontas, tá? Farei os 10 pontos altos separados aqui por um ponto baixo entre esses 6 pontos de base aqui, entre 3 e 3, ok?
Então, gente, vai ficar conforme este aqui, tá vendo? Fiz aqui nessas pontas 14 pontos altos, um ponto baixo entre os de 3 em 3 pontos de base aqui, dos pontos baixos, e aqui 10 pontos altos em todas essas alças, tá? Aqui, gente, quando eu finalizar essa carreira, eu já posso vir novamente fazer a carreira de pontos baixos na cortelha, tá bom? Então, já vou fazer pra gente já poder adiantar aqui. Finalizada aqui, então, mais uma carreira, que foi mais uma carreira aqui em arcos, e aqui sobreposto por pontos baixos, né? Então, ficando assim, gente, aqui o que eu vou fazer agora? Pra gente adiantar o nosso trabalho, vamos repetir novamente essa carreira em arcos, tá? Primeiro faz os pontos baixos, 6 separados por 6 correntinhas, e depois vocês fazem, tá? Fazem os arcos, né? Que é 10 pontos altos separados por um ponto baixo entre os 6 pontos baixos aqui da carreira anterior, tá? Com um ponto baixo entre 3 e 3 pontos baixos, ok? Então, na próxima carreira, gente, vocês vão repetir esta aqui, só não vão repetir os pontos baixos aqui sobrepostos, tá? Esses pontos baixos não serão dessa forma, e quando chegar aqui na cortelha, tá? Da próxima carreira eu vou voltar com vocês. Então, por enquanto, vocês vão repetir essa carreira com os arcos, sem a sobreposição dos pontos baixos na cortelha. Serão 10 pontos baixos, conforme foi essa carreira anterior. E aqui onde tem 14, gente, vocês podem fazer somente 12, porque essa próxima carreira já vai ser a última do nosso bico, ok? Vou me adiantar aqui e volto com vocês. Finalizei aqui então, gente, ficando dessa forma, igual falei pra vocês, a gente repetiu mais uma carreira dessa em arcos, tá? Igual falei pra vocês, a gente não iria utilizar a cortelha até o momento, tá? Que eu ia finalizar aqui e a gente voltar para fazer então a última carreira, que é a finalização desse trabalho. Então, gente, como faremos aqui agora? Já fechei aqui com um ponto baixíssimo, tá? Essa minha carreira. Então, vou pegar a tesoura, vou cortar, deixando um tamanho para arrematarmos posteriormente. Vou puxar aqui pra frente, vou passar a agulha aqui de trás para frente e vou passar esse fio para trás, ficando junto com os demais pra gente fazer os arremates, tá? Posteriormente. Então, aqui, gente, vou pegar novamente a minha cortelha, vou deixar um espaço para o arremate futuro aqui, vou fazer aqui já uma laçadinha e uma correntinha, fechando dessa forma, tá? Então, aqui, gente, ficando dessa forma, vou vir aqui aonde está próximo aos meus outros arremates, tá? Vou pegar aqui já somente na laçada de trás, tá? Aqui, deixei laçada na agulha a cortelha, vou vir aqui somente na laçadinha de trás, puxo e já faço aqui um ponto baixo, tá? Próximo ponto de base somente na laçada de trás, um ponto baixo. Então, todos os pontos de base, eu vou fazer um ponto baixo, sem nenhuma correntinha de separação. Então, aonde houver o ponto baixo aqui, quer dizer, aonde houver o ponto de base, farei um ponto baixo, ok? Vai ficando aqui dessa forma. Então, vamos lá. Ponto baixo. Aqui onde tem esse ponto aqui no meio, tá? Que é onde é o ponto baixo aqui na base, separando um motivo do outro, nós vamos pular ele e vamos direto para o próximo motivo aqui, pegando somente na laçada de trás, tá? E vamos fazer essa repetição, gente, por toda essa carreira, tá? Vamos fazer ponto baixo a cada ponto de base. Aonde tiver aqui o ponto baixo que esteja separando um motivo do outro, nós vamos pulá-lo e vamos passar para o próximo ponto de base do outro motivo. Finalizei aqui então, gente, mais essa carreira. Então, aqui tá o início, né? E aqui cheguei no final. O que que eu vou fazer?
Aqui, vou laçar bem no início, bem nesse primeiro pontinho aqui. Vou laçar e já vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Fiz o ponto baixíssimo, vou cortar aqui esse fio, deixando o espaço para arremate. Vou passar esse fio para frente. Vou aqui, então, no próximo pontinho de base e puxo esse fio para trás, ficando desta forma, tá? Aqui, então, vou virar o meu trabalho e ficou aqui todos os pontos para arremate. Então, o que que eu vou fazer, gente? Todos os pontinhos, todas essas pontas para arrematar, eu vou distorcer o fio. Como é no fio 6, eu vou passar a agulha aqui separando 3 fios para um lado e 3 para o outro. Vou aqui em alguma laçada segura, pego aqui e puxo das 3 pontas, tá? Uma das 2 pontas, perdão. Uma das 2 pontas contendo 3 fios. Ficaram 3 fios para um lado, 3 para o outro. Vou dar aqui um nó, não muito justo. Vou dar mais 2, mais justos, para ficar bem firme, tá? O nosso arremate. Finalizei aqui, vou cortar as pontinhas, tá? Aí ele fica assim, bem discreto. Então, farei mais uma vez para mostrar aqui para vocês. Pego aqui o fio, vou distorcê-lo. Como é fio 6, vou tirar 3 pontas para um lado e 3 para o outro, tá? Vou aqui em uma laçada segura, puxo 3 desses fios, uma das pontas. Vou, então, fazer o primeiro nó, tá? Sem apertar muito. E farei mais 2 bem justos para não correr o risco de soltar, tá? Finalizei aqui, vou cortar essas pontas, ficando dessa forma, gente, bem discreto, tá? Vou fazer isso com todas as minhas pontas. Finalizado aqui todos os meus arremates, então, vamos para a próxima etapa. Vou pegar aqui, gente, o fio na cortelha novamente. Vou deixar um pedaço aqui para depois arrematá-lo. Vou fazer aqui, gente, no total de 215 correntinhas, tá? Vai ser um fio grande contendo 215 correntinhas. Finalizei aqui, então, gente, o meu fio contendo 215 correntinhas, tá? Não vamos cortar esse fio. Vamos trespassá-lo aqui no nosso trabalho. Dando tudo certo, a gente corta, porque pode ser que seja, que falte ou que passe correntinhas, né? Então, vamos descobrir agora. Então, gente, vamos pegar aqui nesse espacinho e vamos ir costurando, tá? Dessa forma, tá vendo? Vamos costurando o nosso trabalho com esse fio de correntinhas. Vai ficando dessa forma, gente. Eu vou passar aqui até aonde a gente finalizou aqui as 215 correntinhas, para ficar dessa forma. Então, a gente vai trespassá-lo por esses motivinhos aqui de pontos cruzados do centro, tá? A laçada tá ficando bem aqui, gente, tá vendo? Entre os 10 pontos altos e o primeiro motivo. Finalizei o meu aqui, gente, tá vendo? O meu deu super certo, ficou só as pontinhas para fora, tá vendo? E aqui, onde a gente finalizou. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, eu já posso cortar esse fiozinho, passo ele aqui pra frente. Então, gente, como que eu vou fazer o arremate desses fios? Vou fazer da mesma forma, vou distorcer, vou pegar aqui 3 pontas para um lado, 3 para o outro. Do outro lado, vou fazer da mesma forma, tá? 3 para um lado e 3 para o outro. E aqui, eu vou pegar e unir essas 2 pontas com 3 nós bem justos, tá, gente? Para não haver risco deles soltarem. Então, eu fiz aqui o primeiro, vou fazer mais 2, para ficar, tá vendo? Tá ficando dessa forma. Vou fazer mais um para não haver risco, né, dele soltar.
tá vendo? Se vocês quiserem até fazer mais, não tem problema, tá? Então, aqui, cortei as pontinhas, vou passar para o próximo, da mesma forma, tá? Faço um, vou fazer mais 2 para garantir o sucesso. Aí, dessa forma. Então, eu venho aqui, vou cortar também essas 2 pontinhas. Então, gente, eu puxo aqui um pouquinho para ela ficar pro lado avesso. E ficou assim, tá? O nosso trabalho. Vou mostrar ele todo aqui pra vocês. Aí, gente, finalizado aqui o tapete. Olha como ficou lindo, os detalhes maravilhosos, né? Esses pontos cruzados aqui no meio ficou muito bonito. E também esses detalhes no bico. Então, gente, o que que acontece? Quem quiser colocar ali uma laçadinha, é só fazer algumas correntinhas a mais, tá? Que você pode fazer a laçadinha e pode costurar, né? Ou pode colar para que não tenha risco dela soltar. As minhas clientes preferem que eu faça ele fechadinho dessa forma. Então, eu já sempre que eu faço esse modelo, raramente eu faço com um lacinho. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, gente, deixa um like, segue aí o meu canal, tá? Que logo, logo eu vou postar mais lindezas aqui pra gente. E quem ficou até aqui, fica o meu muito obrigada e um grande abraço. E vocês fiquem todas com Deus, viu? Até mais!